Organização das Nações Unidas. Vamos lá, então, são 3 aulas na sequência sobre a ONU, tá? Formação e instâncias administrativas da ONU 1 e 2. Na primeira, nós falamos mais sobre a fundação da ONU e tal, e depois, na segunda aula sobre a ONU, é que aparecem já as ações efetivas da ONU, por isso que vai ser tão importante nós corrigirmos os exercícios depois, na aula de quinta-feira, né? Não, amanhã. Amanhã nós vamos corrigir os exercícios dessas aulas. Então, já de antemão, eu peço que vocês mandem os exercícios para mim. Só o exercício, tá? Das aulas 67, 68 e 69. Quem não mandou lição, quem está com dificuldade, quem não está mandando lição, começa a mandar, porque provavelmente semana que vem é a semana da prova, já vai ser também a semana de entregar a nota, porque as aulas vão só até, para quem ficar em recuperação, até 10 de dezembro, né? Então, antes disso, né, já acho que no final de semana que vem, para aqueles alunos que não ficarem em recuperação, não vai ter mais aula. É importante mandar as lições para mim. Quem tem lição pendurada, pronta, não mandou, esqueceu de mandar, manda. Quem vai fazer, manda, que é para eu ir fechando as notas, tá bom? Bom, sobre a ONU, então, digamos assim, o princípio da regulação das relações entre as nações, assim, já vem de algum tempo, né? Nós podemos falar, por exemplo, o Congresso de Viena, lá logo após as guerras napoleônicas. Podemos falar, por exemplo, sobre a Sociedade das Nações ou Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial. São tentativas de criar fóruns internacionais para que as nações resolvam os seus conflitos de uma forma negociada. De uma maneira negociada. Nem sempre dá certo, né? Mas nós queremos tentar sempre, através da diplomacia, resolver aquilo que, durante toda a sua longa história, a humanidade resolveu apenas através da guerra. Daí a importância, né, da carreira diplomática, daí a importância dos cursos de relações internacionais, aprender a negociar, aprender esse histórico que nós estamos vendo hoje. Pois bem, a Liga das Nações, que é a, digamos assim, a bisavó da ONU, ou a avó, né? A bisavó seria lá a turma do Congresso de Viena, foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial, com base nos 14 pontos do presidente norte-americano Woodrow Wilson, né? Que queria uma paz sem vencidos e sem vencedores e tal, mas que acabou tendo os seus sonhos destruídos pelas rivalidades entre as nações europeias. Assim, essa Liga das Nações, ela acabou virando uma boa conselheira, né? Vai lá na Liga das Nações, rapaz, vai lá na Liga das Nações, aí você vai lá, não resolve nada, né? Então, ela não pôde evitar a Segunda Guerra Mundial, ela não pôde coibir os avanços de Hitler, Mussolini, e lá no Japão, né? Do Japão sobre a China, ela não pôde evitar nada disso. Tá? A sede dela era em Genebra, né? Um país que sempre se notabilizou pela neutralidade nos conflitos. Né? Inclusive a ONU tem várias das suas secretarias, né? Lá na Suíça também, OIT, OMS. Bem, então foi a primeira tentativa. Passou a Segunda Guerra Mundial. Tivemos, então, aí sim a criação da ONU. Um pouquinho antes disso, ainda nós tivemos uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods, na Virgínia, em que ficou definido como se organizaria o mundo capitalista após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, na Conferência de São Francisco, de 1945, surge a ONU, inclusive o primeiro a discursar na inauguração lá da ONU, né, no início da ONU, foi o representante do Brasil, Oswaldo Aranha,
ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas. Por isso que o Brasil é convidado todos os anos a abrir os trabalhos da Assembleia Geral, né? O presidente brasileiro vai lá para abrir os trabalhos da Assembleia Geral da ONU todos os anos, tá? Então, começou a ONU com apenas 51 países, havia menos países naquela época, né? E boa parte dos países do leste europeu, inclusive a União Soviética, não aderiram imediatamente à ONU, demoraram algum tempo para aderir à ONU, pelo menos não participaram da Conferência de São Francisco. Demoraram algum tempo assim, 2 anos, né? E aí começa a história da Organização das Nações Unidas. Ela tem com pilares jurídico, legais, assim, 3 documentos. O primeiro é a Carta das Nações Unidas, que defende o princípio da autodeterminação dos povos, a resolução pacífica de conflitos, a busca pela paz, que mais? A busca pela paz, busca pela superação das desigualdades entre as nações, tá? E o segundo é esse, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Em que se digamos assim, se condena, digamos, né, a tortura, em que se condenam os abusos, tá? Afirmando que todos têm direito à vida, à honra, à dignidade, né? Pelo simples fato de serem humanos, pelo simples fato, independentemente da sua nacionalidade, apenas por ser humano, você já tem alguns direitos adquiridos. Então, a partir dessas duas... De acordo com o Dicionário Online de Português, adquiridos é o plural de adquirido. Obrigado. Adquirido pelo simples fato de serem humanos, tá bom? Muito bem. Então, a partir daí começam os trabalhos da ONU, embora a conferência inaugural tenha sido lá na Califórnia, né, em São Francisco, a sede da ONU fica lá em Nova York, tá? Deve ser um dos melhores empregos do mundo, né? Embaixador na ONU, trabalhar na ONU, deve ser bem legal. Você mora em Nova York, ganha bem, e nada que você faça implica em nada. Bem, aqui as grandes, os idiomas oficiais, né? O árabe, que é falado por boa parte aí dos membros da ONU, do Oriente Médio, da África do Norte, o castelhano, América Latina, tirando o Brasil, tá? Também Filipinas, Espanha, o chinês, falado por 1,5 bilhão de pessoas, o francês, que é a língua da diplomacia internacional desde sempre, o inglês, que é a língua franca do mundo todo mundo fala inglês, que é a língua da internet, fala pouco, fala muito, fala um inglês meio macarrônico, que nem o meu, assim, né? Um inglês meio, como eu diria, falso general russo de filme, e o russo, né? Por que o russo? Veja que não está o português, que é falado por muito mais gente do que o russo. Porque a União Soviética era uma das superpotências durante o período da Guerra Fria, lembra? E acabou impondo, dentro desse equilíbrio de forças, o russo como um dos idiomas oficiais da ONU, tá? Porque se o inglês falado nos Estados Unidos é um dos idiomas oficiais, o russo também tem que ser, tá? E aí, por imposição, né, da superpotência União Soviética, o russo acabou sendo adotado também como idioma oficial, embora seja falado por uma parcela relativamente pequena da população mundial. Né? A população russa, se fala russo basicamente na Rússia, né? São aí, acho que 180 milhões de habitantes, menos que o Brasil. Se você pegar os russos étnicos espalhados pelo mundo também, não deve dar 300 milhões, né? É um grupo pequeno, mas é por conta da influência geopolítica da Rússia. Então está aqui aqueles objetivos que eu falei, ó, manter a paz e a segurança internacional, né, desenvolver relações de amizade entre as nações, tá, igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, né? Então, um povo não pode ser invadido pelo outro, tá? Um país não pode ser invadido pelo outro, etc. Então, os países que assinaram a Carta da ONU estavam de acordo com isso, né? Cooperação internacional,
né, resolvendo problemas de caráter econômico, social, cultural, humanitário, e respeito pelos direitos do homem. Todo mundo tem direito à vida, à dignidade, luta pela prosperidade, né? Olha lá, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E, finalmente, um centro destinado, aqui eu tirei de um site português, né? Um centro destinado a harmonizar a ação de nações para objetivos comuns, né? Então, por exemplo, digamos, a luta pela vacina contra a Covid-19 poderia ter sido aí, e está sendo, né, através da OMS, Organização Mundial de Saúde, um esforço de várias nações, né, um esforço conjunto de diversas nações. Então a ONU é, digamos, o centro. Minha cachorra me mordeu hoje, minha filha da mãe, viu? Fui dar remédio para ela, me mordeu. Bem, e então a ONU como centro desse esforço, né, comum de várias nações para o mesmo objetivo. Tá? A bandeira da ONU já nos traz um recado ideológico bastante claro. Né? Olha aqui, ó. Os países do hemisfério norte, notadamente Estados Unidos e a antiga União Soviética, né, estão no centro do mapa. Então, aqui nós já temos uma informação geopolítica e ideológica bastante clara, né? Dando importância para os países do hemisfério norte, principalmente aqueles que estão até o paralelo 60, mais ou menos, né? Lá da zona temperada. Tá vendo? Enquanto isso, os outros países do hemisfério sul aparecem na periferia do mapa, né? Olha o Brasil aqui, ó, né? A África, isso aqui é a Nova Zelândia, Austrália. Então, é uma representação que privilegia os países do hemisfério norte, principalmente Estados Unidos e União Soviética, né, que eram aí as superpotências no período da Guerra Fria, quando a ONU foi criada. E essa importância para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, as superpotências Estados Unidos e União Soviética, aparece também nas instâncias da ONU. Tá? Vamos dar uma olhada nisso. Então, lembra? Começou com 51, né? Agora, 192 Estados-membros e aumentando esse número. Nos anos 90 aumentou bastante. Ano passado nós tivemos aí o Sudão do Sul, nós já estudamos, entrando na jogada, tá? E quando você passa a fazer parte da ONU, né, você passa a fazer parte da Assembleia Geral, você tem direito a voz e a voto, o que já gera problemas, porque no mundo que as ONGs, por exemplo, têm um papel super importante, que empresas transnacionais têm um papel super importante, há quem discuta a ideia de que somente os Estados-nação tenham vozes e voto na Assembleia Geral. Então, tem gente que discute, por exemplo, por que o Greenpeace não pode fazer parte da Assembleia Geral da ONU, pelo menos com voz, né? Porque associações de grandes empresas não podem também fazer parte da ONU, nem que seja com voz, pelo menos. Tá? Ó, os outros organismos intergovernamentais e algumas entidades, como eu falei, o Greenpeace, elas participam apenas como observadores. Tá? E quando é autorizado, elas podem opinar, mas não podem impor sua voz e nem falar quando quiser, e muito menos votar nas decisões da Assembleia Geral. Tá? Então, na Assembleia Geral, os países, os estados, né, membros plenos têm direito à voz e a voto. Mas, por exemplo, teve lá uma moção, deu lá 100 a 92, né, ou 150 a 42. E daí? E daí que essa moção vai para o Conselho de Segurança. Quando chega no Conselho de Segurança, que é composto por 6 membros efetivos, né, se um deles for contra, então a Assembleia Geral inteira votou a favor, vai para o Conselho de Segurança. Se um desses caras for contra aquilo que os cento e tantos decidiram, aquilo que os cento e tantos decidiram não é aprovado. Então, a Assembleia Geral vota, mas quem de fato aprova é o Conselho de Segurança.
né? Isso aqui, a raiz do Conselho de Segurança, está lá no princípio dos quatro grandes do Congresso de Viena, né? O grupo de países que derrotou Napoleão tinha vários países, mas só Áustria, Rússia, Prússia ou Inglaterra é que podiam vetar. Depois tem o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal de Haia e o Secretariado-Geral, com suas várias agências aqui, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, a Assembleia Geral, ó, veja, discute questões que afetem a paz, faz recomendações, dá bons conselhos, vota moções, inicia estudos e vai formulando recomendações para resolução de conflitos, tá? Veja que são coisas assim, tipo aquela pessoa com quem você fala, toma conselhos, ela te dá conselhos, mas você pode ou não fazer, entendeu? Olha, eu acho melhor você fazer tal coisa, né? Aprecia relatórios do Conselho de Segurança, elege, isso aqui é importante, ó, 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança, tá? Membros não permanentes, lá no Conselho de Segurança, não têm direito de veto. Só os grandes têm direito de veto. São os permanentes. Os não permanentes não têm esse direito. Tá bom? Participar com o Conselho de Segurança para escolher os juízes do Tribunal de Haia, tá? E aprovar o orçamento das Nações Unidas, que é em grande parte responsabilidade do governo dos Estados Unidos, né? O Donald Trump falou que ia tirar o patrocínio da ONU, né? Que os Estados Unidos iam parar de contribuir com a ONU. E aí a China falou, tudo bem, se ele não quiser, a China assume. Imediatamente ele mudou de ideia. Pois bem, então, essa é a Assembleia Geral. E aí tudo bem. Aí quando chega no Conselho de Segurança, é que o negócio fica feio. Porque aí é que está o núcleo decisório da ONU. Tá? Então, manter a paz e a segurança. Aqui estão os países do chamado Clube da Bomba. Países que têm bomba atômica, boa parte deles está aí. Estados Unidos, Rússia, tá? Fazem parte. Né? A Alemanha não tem arma atômica, não faz parte do Conselho de Segurança também. Por quê? Se é uma grande nação, e ela questiona isso, Alemanha, Itália e Japão são grandes nações, não fazem parte do Conselho de Segurança, porque perderam a guerra. Tá? Então, Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra. Esses 5 países é que têm direito de veto. Todos eles têm armas atômicas. Professor, quem mais tem arma atômica? Ó, Israel tem arma atômica, Índia tem arma atômica, Paquistão tem arma atômica. Tá? Esses aí claramente são os chamados países do Clube da Bomba Atômica. Bem, examinar situações controversas e que possam provocar atrito internacional, então situações de tensão, regulamentação de armamentos, inclusive atômicos, né? Para isso nós temos a Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Para fazer aí fiscalização em países que talvez estejam desenvolvendo armamento nuclear, né? E que são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, o TNP, tá? Então, o Brasil, por exemplo, é signatário do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Se o Brasil começar a desenvolver arma atômica, vem uma missão da ONU, aqui da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, e verifica as instalações brasileiras. Se eles concluírem que o Brasil realmente está querendo desenvolver armas atômicas, aí a ONU, através do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, podem estabelecer sanções econômicas e até mesmo diplomáticas e militares contra o Brasil. Tá? Então, a aplicação de sanções econômicas, olha aqui, ó, que não impliquem o uso da força, mas que evitem ou deter a agressão. Né? Você vai manietando o país, como estão fazendo com o Irã. Né? O Irã, hoje em dia, sofre sanções econômicas, né? E de alguma forma diplomáticas,
porque os americanos afirmam que os iranianos estão desenvolvendo armas atômicas, né? Ações militares contra agressores, estabelecimento também de forças de paz, né? Olha isso aqui, ó. Recomendar a nomeação do secretário-geral da ONU, que é o gerente do negócio, e os relatórios para a Assembleia Geral, que nós já vimos lá do outro lado. Tá? Então, essas são as atribuições do Conselho de Segurança. Depois tem o Conselho Econômico e Social, né, para verificar aonde está sendo gasto aí o dinheiro das Nações Unidas, né? Criar estudos, relatórios, etc. Respeito aos direitos humanos, negociar acordos entre os países, coordenar as atividades e consultas não governamentais a respeito das coisas que acontecem aqui. Aqui tem o Banco Mundial, por exemplo, o FMI, né, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, a OMC, de alguma forma estão ligadas aí ao Conselho Econômico e Social da ONU. Depois, o Conselho de Tutela, ele está sendo, digamos assim, está perdendo a função. Por isso competia, né? Tá? Ele está perdendo um pouco aqui a função, o Conselho de Tutela da ONU. Por quê? Porque ele ficava para supervisionar territórios sob controle da ONU. E esses territórios já não existem mais, né? Já não tem mais áreas invadidas, controladas pela ONU. Tem forças de paz da ONU auxiliando as forças locais, tá? E mantendo a paz, etc. Não há exatamente um controle territorial, tá? Então não há mais essa necessidade aqui. Depois nós temos o Tribunal de Haia, né? Haia na Holanda, aqui, ó, cidade holandesa. Quem é julgado aqui? Pessoas que cometam crimes contra a humanidade, tá? Então, massacres, enfim, todo tipo de conflitos étnicos, enfim, há uma denúncia e o Tribunal de Haia julga a pessoa, né, e verifica se ela cometeu um crime contra a humanidade. Também é uma boa conselheira, né? Dificilmente acontece alguma coisa por quem ou com quem é julgado pelo Tribunal de Haia. E aí, finalmente, o Secretariado-Geral, a parte talvez que seja importante aqui para a gente. Ó. Presta serviço a outros órgãos das Nações Unidas, né, através das suas agências. Tem lá o secretário-geral, hoje em dia é um português, né, o secretário-geral da Assembleia Geral da ONU, que é o cara que vai mandar no dia a dia da ONU, vai controlar as secretarias gerais, vai controlar toda a parte, digamos, administrativa da ONU. Tá? Obrigado. Chegou alguma coisa aqui da Amazon. Eu não sei o que eu comprei da Amazon. Pode pegar. Pessoal, só um minutinho, tá? Aí nós temos as várias secretarias gerais da ONU. Dá pra cá. Bem, então, esses órgãos todos da ONU, se vocês notarem, cada um deles com a sua função, né? Vamos ver? A FAO, que trabalha com a questão de agricultura, combate à fome, né? Novas técnicas aí para países menos desenvolvidos. Não funciona. O FMI, que é para ajudar países em dificuldade com seu balanço de pagamentos. A Fundação Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que atua em conjunto com a FAO, para desenvolver a agricultura e impedir a fome. A Associação Internacional de Desenvolvimento, vários setores, né, cultural, etc. Esse aqui, ó, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, principalmente projetos ligados a saneamento básico, abastecimento de água, campanhas de
campanhas de construção de poços artesianos, tá? Então, são obras de infraestrutura. Aviação civil, essa aqui fica lá em Genebra, né? Para verificar se tem abuso por parte de patrões, determinar uma legislação mínima de proteção ao trabalhador, Organização Marítima Internacional para tráfego marítimo, né, meteorológica, essa daqui que está muito na moda agora, Organização Mundial da Saúde, né, que verifica se é uma pandemia, se é uma epidemia, se está saindo vacina, se não está, se a cloroquina faz bem ou não, né? Se resolve ou não. Não, não resolve. Tá? Desenvolvimento industrial, telecomunicações, Unesco, que determina os patrimônios culturais da humanidade, né? Patrimônios como, por exemplo, aqui as pirâmides do Egito, aqui, né? As pirâmides do Egito, os patrimônios, né? Ouro Preto. Aqui no Brasil tem vários desses patrimônios, né? Da humanidade, da Unesco. A União Postal Universal, que se liga principalmente aí à questão dos selos, né? Então, tem a filatelia, tem lá, e o papel importante dos correios na comunicação. São algumas das agências. Entre as realizações da ONU, fiscalizar quem tenta sacanear a paz internacional, diminuir os atritos através das forças de paz, garantir o desenvolvimento e a proteção dos direitos do homem. Isso aqui anda junto. Proteção econômica, proteção social. Descolonização, já vimos isso através do princípio de autodeterminação dos povos. Ajuda humanitária em caso de terremoto, que nem lá no Haiti, tsunami, furacão. Vamos lá ajudar o pessoal a fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de medicamentos, etc. Direito internacional, quem for estudar direito vai ter que conhecer bem a Carta da ONU, né? Direitos de refugiados, direitos de minorias étnicas, etc. Proteção ao ambiente e combate ao tráfico de drogas. Tá? Então, teoricamente, a ONU aconselha, ajuda, financia projetos nessas direções. Tá bom? É isso. Essas aqui, então, são as aulas 67, 68 e 69, que falam sobre a ONU. Vou pedir para vocês, novamente, vou pedir para você. Ó, de novo, vou falar com vocês o seguinte, por favor, pessoal, não deixem de fazer os exercícios, mandar para mim esses exercícios, porque na aula de amanhã, nós vamos fazer a correção. Então, o ideal é que esse exercício seja feito entre hoje e amanhã e mandado para mim, tá bom? Quem não mandou exercícios anteriores, tem lição aí parada, encalhada, manda logo, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Espero a lição de vocês. Malu, obrigado por tudo. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Deus sabe tudo.